Olá, estamos de volta com as 7 chaves. O nosso tema é contação de história e saberes milenares. Olha só, a gente conta a história constantemente. Para que serve contar a história? Uma história, ela serve para a gente passar uma mensagem. Uma história serve para a gente fazer um momento prazeroso em grupo, independente se lá na empresa, se lá na escola, se lá no hospital. Há grupos de contadores de histórias em hospitais fazendo momentos, né, tanto de entretenimento como de alívio para aqueles que estão ali em seu tratamento. Sim, conseguem bons resultados, as pessoas se divertem e com isso, com esse alívio, com esse divertimento, com essa alegria que é passada, com esse enredo da contação de história, o que acontece? A pessoa que está ali em tratamento ou que está passando, independente de qual momento, ela se sente mais aliviada. Por quê? Algo chegou para ela. Algo aconteceu. Ela, com aquela história legal, ela pode ter retomado um bom momento lá na sua história, na sua vida, ou em ter entrado em contato com o ambiente daquela história que ela ouviu. Vejamos as crianças, a gente olha assim, a gente pensa até que as crianças são tolas. Não são. Isso não tem nada a ver com ser tolo, né? Para quem não sabe a palavra tolo, me desculpa, seria no vulgar aqui de fora a pessoa idiota, né? A criança não é tola, simplesmente ela, por não estar cheia de bloqueios, ela escuta uma história, se põe naquele momento. Então, se a história é alegre, ela se põe naquele estado e momento de alegria. Pronto, começou ali um alívio, um momento gostoso, e isso, pensando aí no caso de quem está lá no hospital, é ótimo, ajuda em muito e colabora em muito para com os profissionais que estão ali trabalhando, principalmente o paciente que está sob algum processo ou algum momento. Então, a contação de história, ela é muito ampla. Para divertimento, sim, uma roda lá e uma fogueira, um violão em algumas histórias, legal. A música, ela já é uma história. Ela tem a sua linguagem e ela nos leva a um momento, a um contexto e a uma situação. E nesse momento, contexto e situação, a gente se faz, refaz, reflete, pensa. Claro, para quem está atento, para quem está participando, porque se a pessoa estiver lá na roda e ele está contando uma história, uma fogueira bem legal, aquele violão, só que o indivíduo está com a cabeça em outro lugar. Ele perdeu o momento. Todos aproveitaram o momento, só que ele estava com a cabeça em outro lugar. Literalmente, só estava de corpo presente no local, só que a cabeça dele, ele, estava em outro lugar. Então, a contação de história, ela faz isso com a gente. Nos leva para um lugar, nos põe num lugar, numa dimensão, numa situação, em um ambiente. E, dependendo da história, no nosso caso aqui, histórias edificantes, histórias educadoras, histórias transcendentes. Então, a contação de história vem para dar um que nós chamamos hoje aqui do upgrade. A pessoa é elevada a um estágio maior. Está aí. A contação de história. É uma pena, em parte, que a contação de história ela é pouco estudada, tem poucos autores falando sobre isso. Agora, enquanto música, vamos citando uns clássicos aqui, no caso do Brasil, né? Nós temos Almir Sater falando bastante em suas músicas de situações, contextos e enredos, sempre, até onde acompanhei, né, das músicas dele, sempre numa pauta ali, o indivíduo, a natureza, o meio ambiente. Pegando a questão de Pena Branca e Chavantinho, olha as letras. Não tem uma crítica ali atrás, só que não é essa crítica de ficar criticando, maldizendo, fazendo chacotas, deboche. Não, as suas letras denotam e refletem para um contexto, para um momento e aponta, algo está acontecendo, algo ali, algo lá. E também para as boas mensagens. Olha só, veja como é que é. É uma questão da gente entrar em contato. As músicas deles vão levando a gente para um momento, para uma situação. Há uma história ali por trás, tá? Então, há outros aí também? Sim, com certeza. Né? No momento eu estou usando mais esses dois porque há muita raiz ali nas suas músicas e uma raiz educadora de profundidade. Tá? Com certeza, outros a gente pode depois acrescentar aí no site uma relação de nomes, né, com música que tem as suas histórias. Só que as histórias, elas estão
presente desde sempre. Se a gente pegar nos livros sagrados, quando os grandes homens aí da humanidade, os grandes seres, eu não sei qual a palavra que melhor lhe cabe conforme a sua crença, né? Se a gente pegar Jesus Cristo, quando ele tinha que passar uma mensagem e a pessoa não estava apta para entender aquela mensagem, se ele fosse explicar em linha reta, ele contava uma história. Por isso, tantas parábolas na Bíblia. Uma Bíblia carregada de parábolas, de contos e assim por diante. Se a gente for lá no hinduísmo, se a gente pegar o Bhagavad Gita, o Mahabharata e outros livros sagrados, a mesma situação. Conta-se uma história. Por quê? Porque a história ela carrega um conjunto amplo, profundo e dinâmico de informações que pode nos servir, de novo, ao entretenimento, à educação, a uma mensagem. Aí a questão é qual é a finalidade. Nós contamos história a todo momento. Pegando até a contação de história, olha, não sei se encaixa aqui como paradoxal, só que nós somos pessoas contadores de história o tempo inteiro, só que perdido na própria história. Aí que vem o paradoxal, creio que não sei se encaixa no paradoxal. Pessoas que vivem toda hora contando do passado. Reparou que quando a gente senta para conversar, mais de 90% da conversa transita em contar história. Qual história? A história do que aconteceu no nosso dia, do que a pessoa viu, do que ela assistiu. A gente fica contando história. Só que fica assim, né? Começa, não tem um início, meio e fim, ou termina ali, por ali, enfim. Está se contando história. No caso do projeto As Sete Chaves, é a contação de história, só que com o seu aparato educativo, cultural, artístico, um propósito, uma intenção, para chegar em algum lugar. Então, As Sete Chaves, 7ª aula, contação de histórias e sabedorias milenares. N histórias estão aí, N autores escrevem, né? Platão já falei, Jesus Cristo, tem Buda. Olha, se for contar o tanto de história, no meio indígena há lendas e lendas. Há uma lenda igualzinho ao mito da caverna, na questão indígena, né? Muito resumidamente, que é no mito da caverna, a pessoa sai e vê a luz lá fora. Na questão indígena, há um local onde todos vivem e há um lago, e há uma passagem por debaixo do lago que dá acesso a outro lugar. Idêntico ao mito da caverna. Pergunto, como que essa mesma situação, enredo do mito da caverna foi parar lá? Alguém lá de Platão levou para essa tribo indígena? Interessante, né? O que é realmente essa história? A gente vai estar pegando e pondo ela no online aí para vocês pesquisar. Uma história muito legal que vale a pena pesquisar. Contação de histórias e sabedorias milenares, As Sete Chaves. Até a próxima aula.